Hoje eu vou-te ensinar a criar vídeos virais com inteligência artificial. Se já estiveste numa rede social a fazer scroll, viste um vídeo brutal e pensaste, uau, eu também quero fazer isto. Hoje eu vou-te dar o passo a passo de tudo aquilo que tu tens que saber para tirar a ideia da tua cabeça e fazeres dela realidade. Com aquilo que eu te vou ensinar hoje, tu vais poder fazer vídeos como os do Bruto Suave, que tem 185, 263, 1,1 milhões, 137 mil visualizações, podem ficar mesmo muito virais. E estes aqui ficaram mesmo muito, provavelmente já viste alguns deles, mas podes criar também canais de TikTok com pequenas edições que têm 2 milhões, 1 milhão, 193 mil visualizações, coisas que parecem até um pouco complexas, mas sabendo como editar, sabendo como fazer as coisas, não são assim tão difíceis. Eu não sou editor de vídeo, sou programador, mas consigo fazer este tipo de coisas porque com a inteligência artificial nós temos a capacidade aumentada, não é? Por exemplo, o meu canal tem muitos vídeos e muitas edições feitas com IA e é isso que muitas vezes me gera 9 mil, 113 mil, 5 mil, 2 mil visualizações. Muito da stock footage, muitas das imagens que eu coloco nos vídeos são IA e é isso que às vezes faz as pessoas dar like ou guardar por causa destas ferramentas. Então é isso que eu te vou ensinar hoje. A framework que tu vais aprender hoje eu dei-lhe o nome de vídeo e é muito simples para tu decorares. Visualizar, idealizar, desenvolver, efeitos e otimizar, ok? E vamos passar por cada um destes passos e perceber o que é que realmente tu tens que fazer para as coisas funcionarem bem. Porque se tu começares por desenvolver sem idealizar, as coisas não vão correr bem. Se tu começares pelos efeitos e ainda não desenvolveste, ainda não idealizaste nem visualizaste, então vai ser um desastre de vídeo, não vai ficar viral, as pessoas não vão gostar e vai ficar muito estranho, que é o que a maior parte das pessoas cria hoje em dia. É coisas com inteligência artificial que ficam só estranhas e não têm muito sentido, o que às vezes até resulta bem, mas se queres fazer uma coisa com cabeça, uma coisa boa, então tu tens que seguir esta estratégia. E para te explicar isto, eu vou-te mostrar um vídeo que eu criei exatamente com esta framework e seguindo estes passos e vou-te explicar como é que eu o fiz, porque é que eu fiz desta forma e vamos chegar a este resultado final que tu vais ver agora. Isto é o resultado final, mas agora bora lá voltar ao início e bora lá então começar a visualizar. O que é visualizar? É ter a ideia, porque é que tu vais criar isto, qual é que é o objetivo final, o que é que tu queres fazer com este vídeo, qual é que é a tua ideia e como é que tu vais fazer isto. O que tu vais fazer é vir ao ChatGPT e aqui tu podes simplesmente falar com ele e discutir a ideia e discutir aquilo que tu queres criar. Eu tenho aqui um GPT personalizado que se chama Cenas para Vídeos, okay? Que já está treinado para me dar as cenas virais e para me criar o conteúdo que eu preciso para fazer este tipo de vídeos. Se tu quiseres acesso a este assistente, este GPT personalizado que eu criei, ele está disponível aqui na comunidade de inteligência artificial no School. Basta tu vires aqui a GPTs customizados e depois ele vai estar aqui em criar cenas para vídeos, ok? Portanto, se tu quiseres, primeiro link da descrição, entra na comunidade e nos GPTs customizados tens isto. Mas aquilo que eu faço é vir aqui e clicar neste botão que diz editar e depois simplesmente dou a minha ideia e tiro aquilo que está na minha cabeça. Pode até não sair perfeito, pode não sair muito bom, mas tu vais discutir e vais iterar para criar então a tua ideia e aquilo que queres fazer. Eu quero criar um vídeo com 4 ou 5 jogadores de futebol em que eles estão sentados num café e eles são um grupo gangster, com várias tatuagens, correntes ao pescoço, dinheiro em cima da mesa, fumo no café e o vídeo vai ser basicamente eles a mostrarem a sua cara e a mostrarem tatuagens, ou mostrarem os dentes, ou a sorrirem e vai ser assim um efeito engraçado, viral, que vai ficar na memória das pessoas porque os jogadores são personagens conhecidas e eu acho que isto é muito interessante. Simplesmente tirar o que está na tua cabeça, discutir com o ChatGPT. Esse é definitivamente o primeiro passo. Ele vai-te transcrever tudo aquilo que tu disseste. Às vezes há uma palavra ou outra que pode não estar perfeita, correta, mas tu podes olhar para a instrução, ver se está tudo bem, se não tiver, ajustar e depois ele vai-te dar aqui as cenas todas, o gancho, a duração aproximada do vídeo que tu queres e o que é que vai acontecer e é aqui que tu vais começar a estruturar as coisas que tu queres fazer. Depois de discutires aqui um pouco as cenas com o ChatGPT e trares um pouco aqui com este assistente,
Podes-lhe perguntar que personagens é que poderias usar. Ele deu-me aqui as opções de ter um elenco forte e reconhecível, mas também a opção de ter um elenco mais jovem, mais engraçado, que eu também achei interessante. Eu fiz aqui um pouco um misto dos dois, porque achei que ia ficar mais forte ainda e alterei até um pouco o que ele me disse, mas as respostas dele, no geral, foram boas. Depois disto, e de tu teres a visualização feita, que demora aqui 5, 10 minutos, tu vais então idealizar. E o que é idealizar? É basicamente tu começares a ver, começares a criar as imagens. Porque é a partir das imagens que depois vamos criar os vídeos. Tu vais então dizer a este assistente, ou a esta conversa que estás a ter com o ChatGPT, descreve a primeira cena numa imagem com 100 palavras. E ele vai dar a descrição. Num café fechado e mal iluminado, 5 jogadores de futebol portugueses estão sentados à volta de uma mesa de madeira pesada, o ar está denso de fumo, ok? E vais ter aqui uma pequena descrição. E esta descrição já é suficiente para criar a tua imagem, mas eu gosto sempre de copiar e vir aqui este GPT que é prompts para imagens. E este GPT está treinado com muita informação e documentação para criar uma prompt para imagem, que é uma coisa mais específica, ok? Eu também explico isso aqui no criador de conteúdo com IA, basicamente estes vídeos aqui eu explico como criar prompts para imagens, para vídeos, etc. Mas o que tu tens que saber é que tu podes colar aqui esta instrução, esta descrição daquilo que vai acontecer na primeira cena e ele vai pegar nisto e vai-te fazer uma prompt detalhada e pormenorizada para criar então aqui a tua imagem. Ele já está aqui a criar, portanto, como tu vês, só para não confundir, agora estou no assistente de prompts para imagens e tu vês aqui que a prompt está muito mais detalhada, é uma instrução feita para imagens, retrato cinematográfico, ambiental, plano médio, composição simétrica, fotografado com uma Leica 35mm, portanto, isto está muito, muito mais detalhado e aqui tu vais copiar, ok, isto aqui e depois vais clicar aqui onde diz imagens no ChatGPT, tudo aqui dentro do ChatGPT e vais colar esta instrução. Aqui vais ler isto com calma, não tentes fazer tudo à pressa, lê, vê se tem aquilo que tu queres, vê se tem as pessoas que tu queres, as personagens, se tens que descrever mais, tenta que isto saia bem à segunda ou à terceira, porque senão vais estar só a criar coisas e à espera e vais perder montes de tempo e não é necessário. Constrói a tua instrução correta, perfeita e depois cria a imagem. Depois de tu teres criado a tua primeira imagem, vai demorar cerca de 30 segundos, 1 minuto, a minha já está aqui e tu vês que há aqui algumas falhas. O Rafael Leão não está muito realista, o Ruben Dias também não está muito bom, o Ronaldo aqui no meio até ficou bom, mas depois tu vais poder iterar. E aqui o que eu já fiz foi dar uma fotografia do Rafael Leão e dizer para ele ter uma cara mais parecida com a dele, não é? E tu vês aqui que a diferença está muito grande, está muito melhor esta imagem, se tu reparares aqui, e se tu fores ver aqui, uma grande diferença, está mesmo muito melhor, ficou muito bom. Assim que tiveres esta tua primeira imagem, vai ser aqui que começa o teu vídeo, ok? E aqui é que começamos ainda mais esta fase do idealizar. Porque tu tens que ver as coisas num formato que é frame de início e frame de fim. E isto é mega importante se tu quiseres fazer o vídeo corretamente, qual é que é o primeiro frame do teu vídeo e qual é que é o último frame. Nada do que está no meio interessa. É só primeiro e último da primeira cena, primeiro e último da segunda cena, primeiro e último da terceira cena e assim por diante. O último frame da primeira cena será o primeiro da segunda cena. Se tu fizeres assim, desta forma, tu vais ter um efeito mais de sequência no mesmo sítio, no mesmo ambiente e vai fazer mais sentido. Claro, se tu quiseres trocar de ambiente, ir para outro ambiente, mostrar outra coisa, aí o primeiro frame já não vai ser o último da cena anterior, ok? Portanto, em idealizar vais ter que fazer isto. E então aqui eu comecei a criar um pouco mais que, ok, tenho este frame que é o primeiro frame da primeira cena, como é que a cena vai acabar? Eu queria que acabasse aqui com os dentes do Ronaldo, assim, meio com grills nos dentes, meio diferente. Eu queria mesmo que acabasse com este formato, mas depois eu tive alguma dificuldade que era, ok, mas depois como é que eu faço o segundo vídeo? Como é que eu passo para o segundo vídeo? Vou ter que adicionar aqui alguma coisa que faça com que a transição funcione. E isto é muito importante. Então, vamos mudar aqui um pouco a ideia. Vamos colocar aqui o dedo, mas ainda não é suficiente. Eu preciso que aconteça alguma coisa para eu passar para a segunda cena. Então, fiz aqui algumas alterações, que foi depois colocar o Mourinho por trás. E ao colocar o Mourinho por trás, eu sabia, ok, na segunda cena posso passar para o Mourinho e posso fazer uma transição que vai ficar em sequência e vai ficar boa. Então, este foi o último frame da primeira cena e o primeiro frame da segunda cena, ok? E depois, ok, como é que vai acabar a segunda cena? Vai acabar, então, com a cara do José Mourinho, em que eu simplesmente disse
mostra a cara do José Mourinho a 20 centímetros com os lábios dele com uma tatu que diz Benfica. Eu aqui escrevi tudo em inglês. Eu prefiro escrever muitas vezes estas edições em inglês porque os modelos respondem melhor ao inglês, ok? Mas podes escrever em português, normalmente até funciona bem. Portanto, este vai ser o último frame da segunda cena e vai ser o primeiro da terceira. Mas como é que vai acabar a terceira? Mais uma vez, como é que eu faço esta transição? Assim não vai funcionar muito bem. Então, eu quis adicionar um bocadinho do Ruben Dias atrás do Mourinho para fazer a transição para a terceira cena e foi exatamente isso que eu fiz, ok? E agora consigo fazer a próxima. A próxima que está aqui e eu pensei, ok, e aqui não preciso de uma pessoa por trás, isto fica um pouco estranho, então eu disse-lhe, não ponhas a pessoa atrás, coloca só assim e ficou assim. E assim por diante. Próxima cena, a seguir mostrar a cara do Rafael Leão e depois foi feita uma transição em que passa para esta cara. E portanto é assim que eu faço a idealização das coisas e claro, isto vem com experiência, vem com prática, vem com fazer várias vezes, mas eu já sei que, ok, eu preciso de acabar assim para depois a próxima começar assim e assim é que tu vais criando esta idealização e isto é muito importante porque se não tiveres estas peças bem criadas, estas imagens bem criadas, o vídeo não vai ficar bom, ok? Portanto, muito importante na idealização, primeiro frame, último frame e no último frame como é que vais fazer a passagem para a próxima cena, ok? É isto que tu tens que perceber. Agora vamos para a parte de desenvolver e é aqui que tu vais criar o que está entre os dois frames, o de início e o de fim. Vais criar tudo o que está entre eles com o vídeo, ok? E o vídeo vamos criar aqui noutra ferramenta que é o Higgsfield AI. O Higgsfield AI é uma ferramenta que te permite criar imagens, vídeos, edições, tem montes de coisas virais, tem montes de coisas para as tuas redes sociais, é mesmo muito boa, é top, ok? E deixa-me só dizer que ela dá-te alguns créditos gratuitos para tu fazeres umas imagens e uns vídeos, mas após usar os créditos gratuitos, ela é paga. Tens que pagar uma subscrição, mas para fazer este tipo de vídeos assim com mais efeitos, mais coisas, normalmente tens sempre que pagar, ok? É muito difícil conseguires fazer isto gratuitamente, mesmo que consigas, a qualidade vai ser fraca e vais conseguir gerar poucos vídeos. Para fazer este tipo de coisas tens que treinar, fazer várias vezes, então provavelmente vais ter que pagar e a minha recomendação é realmente o Higgsfield, que está para criar muita coisa, é uma ferramenta mesmo muito boa. Aqui no Higgsfield tu vais clicar em vídeo e Create Video e vens para este ecrã. Depois é só clicares aqui em Change e vais alterar para este modelo que é o Kling O1. Este modelo é relativamente barato e tem muita qualidade. Depois clicas em General, que é basicamente geral, e vais então ter esta opção de ter os frames, que é o frame de início e o frame de fim. Aqui tu vais colocar as tuas imagens, as imagens que tu fizeste download do ChatGPT, o primeiro frame e o último frame, e aqui na prompt tu vais descrever aquilo que acontece entre os frames e é isso que vai dar vida então ao teu vídeo. Aqui nestes vídeos, honestamente, eu não fiz nada do outro mundo. Eu coloquei uma instrução simples, porque às vezes nos vídeos o mais simples dá resultado, ok? Portanto, uma coisa simples, faz zoom nesta pessoa, passa para a pessoa de trás, há fumo no ar. Apenas descrições como estas são suficientes, porque o vídeo só tem 5 segundos, neste caso, ok? Tu podes mudar aqui para 10, mas eu criei com 5. Então, uma descrição pequena é boa, porque às vezes fazes muita coisa, o modelo não consegue fazer muita coisa em 5 segundos, ok? Portanto, faz um zoom no personagem do meio, ele coloca a mão na boca para mostrar as grills, há fumo no ar e eles parecem gangsters. Foi simplesmente isto que eu escrevi e o resultado foi este, ok? Portanto, tu vês aqui o vídeo inteiro, o Ronaldo coloca a mão na boca e é este o resultado. A mesma coisa, ou muito parecido para este vídeo aqui, disse simplesmente faz zoom na pessoa que está atrás e coloca fumo a sair da boca e o resultado foi este. E depois fiz cena a cena e desta forma, este aqui não ficou bom, tu podes ver, mas depois eu disse-lhe para não haver cortes, basicamente, eu vou colocar até aqui a prompt. Exatamente, a prompt faz um zoom no personagem que está atrás e ele coloca as mãos na boca para mostrar as grills. A câmera deve ter um movimento contínuo para revelar a pessoa atrás sem cortes, ok? Portanto, tive aqui um resultado mau que me fez um corte, eu não gostei, não era isso com que queria, era suposto ser contínuo e foi simplesmente eu dizer que quero algo contínuo e ele aí já me criou este vídeo que faz muito mais sentido e é exatamente aquilo que eu queria e que eu pretendia. Depois de fazeres gerações de vídeos, fazes várias e vais completando a tua ideia aos poucos, vais fazendo a tua ideia e vais começando a obter os resultados que tu queres. Para a parte final do vídeo, em que temos o Ronaldo e o Messi frente a frente, eu vim outra vez aqui ao assistente de prompts para imagens e criei então esta prompt e fui ao Higgsfield e fui aqui a Image, Create Image e criei
várias imagens diferentes, com modelos diferentes, porque eu queria ver qual é que era o melhor modelo que me dava melhores resultados e criei aqui com o Flux 2 Pro, criei aqui com o Flux Content Max, criei com a Nano Banana Pro e gostei muito, muito deste resultado. Depois fiz uma edição e disse para colocar então as nuvens com a frase e vocês podem ver aqui então a edição que eu fiz e foi bastante simples. Eu simplesmente disse para escrever One Last Dance no céu e depois ele não criou um resultado muito bom, então eu mudei para dizer que deveria parecer que estava escrito por nuvens, ok? Uma pequena edição e disse isso e obtive este resultado, ok? Este resultado que depois fiz download, basta ir aqui a download, fazer download desta imagem e fui criar então um vídeo com isto. Depois eu vim aqui a vídeo e cliquei em Create Video, mais uma vez, coloquei aqui a primeiro frame, que é a nossa imagem, e o último frame não coloquei porque é opcional. Tu podes não colocar o último frame da tua cena. E coloquei aqui uma prompt muito simples. Diz apenas que as nuvens estão a passar, a câmera move-se e os jogadores falam entre si. E coloquei aqui o Enhance On, que basicamente também melhora a minha prompt. E com isso ele criou uma prompt mais especializada como isto e que ficou, claro, melhor. Mas eu aqui utilizei um modelo muito fraquinho, que é o Higgsfield Lite. É um modelo próprio da Higgsfield, que usa muitos poucos créditos, apenas 5, e para aquilo que eu precisava serviu, ok? Usei poucos créditos, fiz o vídeo que eu precisava para a parte final e consegui então criar aqui um vídeo interessante. E vocês veem, no fim ficou estranho, ficou muito estranho, mas eu cortei e consegui utilizar. Agora vou-vos mostrar as partes finais de criar este vídeo. Agora que já tens todos os vídeos que tu precisas, de todas as cenas, tu vais fazer download deles todos, tens eles numa pasta e vamos passar para a parte dos efeitos. A parte dos efeitos é muito importante, porque qual é que é a música que tu vais usar, quais é que são as transições que tu vais fazer, o que é que tu queres fazer, tu tens que pensar nisto. Porque consoante a música que tu vais usar, depois a parte de otimizar vai ser um pouco diferente. Então eu basicamente fui ao TikTok, fui pesquisar músicas virais, fui pesquisar os efeitos que eu queria usar e com isso consegui então pegar ali numa música que achei boa e fui para o CapCut, que é a última parte, que é para otimizar o teu vídeo. Para otimizar o teu vídeo, tu vais colocar aqui todos os vídeos, todas as imagens, tudo aquilo que tu geraste, ok? No CapCut, mas pode ser noutra ferramenta, o Adobe Premiere Pro, podes usar o DaVinci, podes usar o que tu quiseres. Eu vou fazer aqui no CapCut porque é o que eu utilizo. Aqui tu colocas os teus vídeos, ok? E colocas a música que tu escolheste e depois a música é que vai mudar um pouco as transições, vai mudar a forma como as coisas avançam, porque aquilo que eu utilizo é, se tu clicares aqui num vídeo e vieres aqui a velocidade e a curva, vais ter diferenças de velocidade. Vais ter uma velocidade mais rápida, câmera lenta, e é isso que vai dar um efeito engraçado aos teus vídeos e é isso que vai fazer sentido. E como tu vês aqui, no fim da primeira cena, no fim deste vídeo, não é? Vai estar depois o mesmo no início da segunda cena. Tu vês que é a mesma coisa, estás a ver? E é isto aqui que vai fazer então com que seja uma sequência e com que faça mais sentido. Aqui a música vai fazer toda a diferença na velocidade, naquilo que tu estás a criar, porque, por exemplo, aqui há um drop da música, uma parte com mais emoção, mais coisas a acontecer, então eu mudei para umas imagens, mudei para algo um pouco diferente, para dar a sensação que estava muita coisa a acontecer, ok? E como é que eu criei estas imagens? Eu criei isto depois. Isto já é a parte da otimização, é que é a parte em que tu vês, ok, aqui acontece muita coisa, vou ter que criar algo novo, vou ter que criar algo diferente. Otimizar o teu vídeo é muito importante. Eu vim aqui ao Higgsfield e há aqui, se tu fores aqui a Apps, tu vais encontrar logo aqui no início algo que são os ângulos. E aqui nos ângulos tu podes colocar uma imagem, ok? E depois criar, eu coloco criar todos os ângulos desta imagem. E basicamente tu tens esta imagem inicial, mas depois podes criar de cima, de lado, de baixo, podes criar aqui montes de ângulos diferentes e podes utilizar esses ângulos nos teus vídeos, ok? E fica muito bom. Aqui neste caso ficou este efeito que parece que está mais coisas a acontecer e ficou engraçado. Portanto, é muito importante a parte dos efeitos e esta parte da otimização para depois finalizares o teu vídeo, ok? E depois colocar aqui alguns efeitos especiais. Tu podes vir aqui a efeitos no CapCut e ver que efeitos queres colocar. Neste aqui, por exemplo, do flash das fotografias, ok? Tu vês aqui que ele faz um pequeno flash. Eu vou só tirar aqui a música. Ele faz aqui este flash de quase como se fosse tirar uma foto, ok? Tu podes ir aqui procurar flash e tu vais ver aqui o efeito, flash branco, flash preto, aquilo que tu precisas. Escolhes aquilo que tu precisas e depois basta arrastares para o teu vídeo. E aqui podes dizer que só queres utilizar, por exemplo, nesta parte do vídeo e ele vai-te então colocar o efeito, ok?
No meu caso, eu utilizei um efeito assim mais normal de flash branco, que acho que ficou mesmo muito bom. Depois coloquei aqui uma pequena transição, tu podes ir aqui a transições, ver as transições que mais gostas e arrastar para aqui e vai então fazer uma transição e eu fiz aqui uma transição do olho aqui do cão para a imagem. Porquê? Porque como estes frames não eram o mesmo, ou seja, o frame de fim não era o frame de início, eu fiz a transição para ajustar ali um bocadinho e parecer mais sequência, parecer mais normal. Então, se não fizeres em sequência, se fizeres ambientes diferentes, tens que usar aqui mais transições, como eu fiz aqui neste caso, porque acho que assim fica mesmo muito bom. Quando estiveres satisfeito com isto tudo e com o resultado final, podes então exportar e tens o teu vídeo para as tuas redes sociais. E temos a framework vídeo completa. Visualizamos, que foi criar a ideia e pensar naquilo que íamos fazer, nas cenas. Idealizamos, que foi pensar no frame de início e no frame de fim. Desenvolvemos, que foi criar todo o vídeo entre os frames, não é? E tudo aquilo que acontece entre os frames. Depois, pensar na música, pensar nos efeitos que vamos utilizar. E depois, otimizar, criar aqui as transições, juntar os vídeos, criar mais imagens, mais coisas que serão precisas, que depois tu só vês no fim, aí, realmente aquilo fazia mais sentido. E depois otimizas e tens o vídeo final com a framework de vídeo. Se quiseres informação ainda melhor sobre como fazer estes vídeos, dominar a inteligência artificial no geral, tu podes aceder à comunidade de inteligência artificial que está disponível no School e lá tens mesmo muita informação sobre variadas coisas de IA. O link está na descrição, primeiro link, tu podes clicar, inscrever-te, fazer o teu pedido, eu depois vejo, aceito e estás na comunidade, ok? Eu espero ter explicado bem todos os passos para tu criares estes vídeos virais com IA e tudo aquilo que tu precisas. Comenta aí se tu queres que eu faça outro vídeo deste género, com música, com anúncios, para marcas, para vender produtos. Comenta aí aquilo que tu queres que eu faça no próximo vídeo e espero que tenhas gostado. Vemo-nos no próximo.